Chegamos para mais um episódio do Café com Dinheiro. Hoje eu tô aqui com o meu colega Guilherme, que trabalha comigo na Six. E a gente veio trazer um assunto que é meio indigesto para muitos investidores, né, Gui? Que é a previdência privada. Então, Gui, eu já vou começar colocando você no fogo, tá? A primeira coisa que eu quero que você traga, assim, é se você também tem essa visão de que muitos investidores eles têm um estigma ruim referente à previdência. E se você concorda com isso, o porquê? Primeiro, obrigado pelo convite, Melanie. É um prazer estar aqui conversando com você, né, e com o pessoal. E com certeza, né, existe esse estigma, principalmente por conta, né, de como ela foi tratada no passado. Então, foi vendida, né, como um produto de forma errada. Então, eu vejo sim que existe esse mal olhado para esse tipo de produto, né? Sim. E, claro, eu acho que existem muitas razões para isso ter acontecido, né? Acho que você trouxe bem a questão do passado. Predominantemente, as previdências elas foram comercializadas muito amplamente pelos grandes bancos há muitos anos atrás. Sim. Isso já começou. E, em geral, elas eram produtos que tinham taxas muito altas de administração. Eu não sei se você lembra da época que os produtos de previdência tinham taxa de carregamento. Sim. Então, geralmente, ou era 5% do valor do aporte. Então, pensa que se você tivesse 10% de rentabilidade no ano, 5%, metade do teu rendimento foi para pagar aquela taxa, né, de carregamento, fora a taxa de administração. Então, se você pensar, realmente era um produto que beneficiava muito poucos investidores e muitos administradores, que geralmente eram os próprios bancos. Além disso, né, existe aquela velha história que as pessoas acreditam que a previdência não rende nada. É verdade. Existe alguns mitos, assim, né, com relação à previdência. Uma é que muita gente acha que ela é só para aposentadoria, o que não é. E a outra que é um produto ruim exatamente por conta desse histórico que ela tem, né? Mas a previdência, quando ela é bem estruturada, ela traz muitos benefícios, principalmente, né, não só no planejamento financeiro, como planejamento sucessório também para o investidor. Uhum. Uma outra coisa, né, sobre essa questão da rentabilidade, pontualmente, que até hoje eu estou tentando prospectar um cliente que tem bastante previdência num grande banco, e ele me mandou os produtos que ele tem lá, e todos estavam com rentabilidade negativa. Eu falei, mas a gente está com juro a 15%, né? Aí ele, mas sabe como é, né? Previdência não rende nada. E isso não é verdade. A verdade é que hoje a gente tem muitos produtos de previdência muito bons, tão bons quanto os outros produtos disponíveis no mercado. A previdência, ela não é um ativo, né? Não é um tipo de investimento. E sim, ela é uma estratégia, e as pessoas não têm essa visão. Então, essa estratégia acaba trazendo muitas vantagens ali para o investidor, exatamente nesse sentido de ter benefícios fiscais, diversos temas nesse... Verdade. Bom, vamos seguir nessa pegada de falar dos problemas da previdência. Acho que uma das coisas é a diversidade de produto. Se você pensar, até pouco tempo atrás, os produtos disponíveis eram fundos de renda fixa que perdiam longe para o CDI. Uhum. Primeiro porque eles tinham taxa de administração alta, segundo porque tinha taxa de carregamento, e terceiro, por último, porque tinha pouca diversidade mesmo de produto. Eram meia dúzia disponíveis em cada banco. E era considerado mais conservador, né? Então era um único tipo de investimento. E hoje, a gente tem casas de investimento independentes investindo em produtos de previdência. Muitas, inclusive. Então, a gente tem uma diversidade de produtos bem maior. Não é só produto de renda fixa, tem multimercado, tem, inclusive, previdência que investe em ações. O que faz muito sentido se a gente pensar que a previdência é um investimento de longo prazo. Sim. Né? O próximo ponto que eu quero trazer é referente ao
Se você tem algum case que você lembra de algum cliente, alguém para quem você... Alguém que era resistente a investir em previdência, mas que quando você explicou os benefícios, a pessoa realmente entendeu e mudou de ideia. Você lembra de algum caso assim? Olha, eu vejo muito assim, quando as pessoas vêm falar comigo, elas não conhecem o produto. Não sabem, né, qual benefício vai trazer. Então, com certeza, quando eu explico ali, né, principalmente essa parte de vantagem fiscal que existe dentro do produto, as pessoas entendem e vê como uma grande vantagem e se interessam. Então, acho que esse é um ponto mais... que eu vejo com mais diferencial, assim, né? Que as pessoas não tinham essa ideia, né? Não conhecia... Tá, é a Previdência. E aí tem sempre essa ideia, né? Previdência é um produto ruim, mas não sabe para que serve, qual o benefício que ela está trazendo ali, né? Então, não tem essa ideia de que existe diferentes tipos de ativos, né? De estratégia de investimento dentro da Previdência, exatamente para atender os diferentes perfis. Então, nesse sentido, o cliente acaba gostando e se interessando na Previdência. Legal, eu tenho um caso que eu acho muito, assim, muito bom de lembrar, que eu tenho uma cliente que ela é funcionária pública e ela tem um alto salário, um alto cargo público e ela, sei lá, na época eu tinha uns 40 e poucos anos, assim, bem jovem. E quando eu expliquei para ela, né, sobre o benefício fiscal, principalmente, ela falou assim, nossa, mas por que nunca ninguém falou isso para mim antes? Olha quanto dinheiro eu poderia ter economizado. Então, assim, ela tinha um desconhecimento total, ela não era uma pessoa resistente ao produto, porque ela não conhecia as características, e ainda por cima, ela é uma funcionária pública que já entrou no novo regime. Então, ela não tem direito à aposentadoria especial. Então, a partir do momento que ela se aposentar, ela vai ter o teto do INSS como receita de aposentada, né? E para ela realmente precisa se preocupar com a aposentadoria. Então, ela poderia ter começado a aproveitar esse benefício desde quando ela entrou naquele cargo. E aí, realmente, se a gente fizesse a conta, né, de tudo que ela poderia ter economizado nos 15 anos que ela já tinha naquele cargo, já dava talvez um ano de sobrevida após a aposentadoria, né? Que seria o melhor dos mundos. Mas a verdade é que a gente não pode olhar para o passado como... Porque não é algo que a gente pode mudar, né? A gente pode olhar para frente e ver o que a gente pode fazer agora. Então, esse para mim é um grande case de sucesso quando eu penso em previdência, assim, quando eu penso num cliente muito beneficiado. Exatamente, até porque como as pessoas não conhecem, né, os benefícios, ninguém nunca apresentou, né? Então, realmente elas acabam ficando surpresas ali quando entende que é uma ferramenta bem completa, assim, né? Se usada de forma correta. Sim, e se você for pensar, né? Quem não está no mercado, as pessoas tendem muito mais a ouvir a notícia ruim do que a notícia boa. Porque quando acontece alguma coisa muito boa com você, você não sai contando para todo mundo, mas quando acontece alguma coisa ruim, parece que é uma questão de honra, né? Eu preciso contar para o máximo de pessoas possíveis para elas não caírem nessa armadilha. E eu acho que a Previdência entrou muito dentro disso. Concorda? Concordo, é verdade. Mas, já que a gente já falou bastante mal de Previdência, né? Acho que todo o histórico ruim... Vamos falar da parte boa, que é o porquê a gente está aqui, né? Se a Previdência fosse ruim, ela não mereceria um episódio inteiro desse podcast. É verdade. Então, vamos falar um pouquinho de benefício. Para você, qual é o principal benefício da Previdência? E, junto com isso, quais são os secundários? Tá. Vai depender muito de caso a caso. Então, acho que a Previdência ela permite você atuar em diferentes necessidades do cliente. Então, por exemplo, né, para a parte fiscal, ela é um benefício fiscal muito importante, porque ela consegue descontar esse valor que é investido em Previdência ali para quem, né, tem um emprego CLT, ou que paga algum imposto, né, anual. Então, você consegue ter esse benefício fiscal. Tem a parte de sucessão também, patrimonial. Então, no caso de morte, esse dinheiro que está em Previdência,
vai direto para o beneficiário. Então, não entra em inventário, isso aí traz bastante economia, né, porque não precisa pagar imposto sobre o valor. E também em questão de tempo, porque o inventário acaba segurando ali o dinheiro por um tempo e a Previdência não. Ela já libera o 30 dinheiro dias, né? direto para o beneficiário. Então, isso é uma grande vantagem. Sim. Inclusive, ela é usada até como um auxiliar ao inventário, né? Porque se você for pensar, pessoas que têm imóveis, que têm bens que não são líquidos, elas têm um inventário que demora anos e durante esse tempo, geralmente, a família vai precisar de um recurso com liquidez. Sim. Então, a Previdência é uma alternativa até para ajudar, durante esse período de inventário, a arcar com os custos, tanto os custos de vida da família, quanto com o custo do inventário mesmo, né? Exato. De advogado, de imposto, Sim. tudo mais. Então, a Previdência vem como uma alternativa muito nesse sentido. Mas, voltando a falar de benefício da Previdência, né? Sem entrar tanto a fundo na parte de inventário e tudo mais, que acho que a gente pode falar um pouco mais depois, mas eu, particularmente, acho que a Previdência ela é o último almoço grátis do mercado financeiro. Por quê? Lógico, tem esse benefício que você comentou do inventário. Acho que se a gente pensar num planejamento de longo prazo, ela é muito eficiente, porque quando a gente pensa que depois de 10 anos a Previdência passa a pagar um imposto de 10%... É o menor imposto, né? Tirando os ativos que são isentos, é o menor imposto que a gente consegue em um investimento. Exatamente. Então, para mim, assim, ela tem essa eficiência, além do fato que você pode mudar de investimento sem precisar resgatar e pagar imposto. Então, você está num investimento ruim, você faz a portabilidade para outro. E você não perde a carência também. Sem Isso nenhum é ônus. Muito importante. Exatamente. Então, se você precisa de 10 anos para chegar na alíquota mínima, o tempo continua contando normalmente, mas você muda para um produto melhor. Não tem come-cotas. É verdade. Que, na verdade, para mim, talvez esse seja um dos principais benefícios, porque o come-cotas impacta muito o investidor. Para quem não sabe o que é, né? Basicamente, come-cotas é uma antecipação de imposto que o governo faz 2 vezes por ano. Quer explicar um pouco? O come-cotas ele acaba ocorrendo 2 vezes no ano, então ele cobra ali, né, 15% sobre a rentabilidade daquele período. E aí, para outros investimentos que tem, por exemplo, tabela regressiva, ele fica só com esse diferencial, caso a pessoa venha resgatar esse dinheiro. Mas esses 15% já é cobrado. E com isso, é um volume que tira ali, que seria, né, traria ali uma rentabilidade maior para o investidor, exatamente porque são juros compostos, né? Sim. Então, você acaba reduzindo esse potencial de ganho do cliente, do investidor. Exato. Na verdade, você tira um dinheiro que continuaria rendendo a seu favor num ativo como a Previdência, que não tem come-cotas, né? Então, Sim, é um grande benefício ainda. A gente já falou de sucessão. E você falou uma coisa que eu acho bem legal a gente abordar aqui em benefício, que é que a Previdência ela não é um produto exclusivamente para aposentadoria. Então, eu quero que você dê alguns outros exemplos de como que a Previdência pode ser usada, além do objetivo de acumular dinheiro para aposentadoria. Tá. Seria esse caso de sucessão patrimonial, né, que eu comentei. Então, exatamente também, igual você falou, para pagar, né, taxa de inventário. Então, isso também ajuda, porque ele libera o dinheiro no curto prazo para os beneficiários. E não sei o que a gente pode... A gente pode usar para várias coisas, né? Tipo, se você tem um dinheiro que o objetivo é só acumular, você pode usar a Previdência como uma alternativa pensando no imposto menor no longo prazo. Sim. Mas tem um uso da Previdência que eu gosto muito, que eventualmente eu recebo uma consulta assim, de pais que querem fazer investimentos para filhos pequenos. Tá. E eu acho que a Previdência é muito legal nesse sentido. Por quê? Pensa o seguinte, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu escolho colocar um valor ali programado todo mês numa Previdência para os meus filhos.
E aí, esse dinheiro vai sendo acumulado. E aí, quando essa criança tiver 18 anos, você decide o que fazer com aquele dinheiro. Você pode transformar ele numa renda por prazo determinado para aquela criança, ou que já não vai ser uma criança, vai ser um adulto. Ou você pode resgatar todo o dinheiro e, de repente, dar uma entrada num apartamento, ou usar para pagar a faculdade, né? Dependendo do que aquele jovem vai querer estudar. Então, se você pensar que a Previdência ela é sempre um investimento de longo prazo, se você começa a investir para uma criança quando ela é pequena, até ela se tornar adulto, já é um investimento de longo prazo, né? Quando a gente fala de longo prazo, mais de 10 anos. Então, existem outras alternativas para as quais a gente pode usar esse dinheiro. E as pessoas pensam muito no dinheiro de previdência como aposentadoria, porque elas pensam na renda, né, que a previdência pode gerar. Só que esse até é um fator bem controverso quando a gente fala de previdência, né? Porque eu, particularmente, eu tenho previdência na minha carteira pessoal, em torno de 16%. Eu dei uma olhada antes da gente fazer esse episódio. Mas eu não pretendo converter essa previdência em renda. Porque quando a gente faz isso, na prática, você pega todo aquele saldo que você acumulou ao longo dos anos e vende para uma seguradora em troca de uma renda. Sim. Ou por um período determinado, ou pelo período que você tiver de vida. Você perde autonomia, né? Pro volume total que você tem de investimento. Você perde autonomia e esse dinheiro, depois que você vende, eles consideram um rendimento muito pequeno para te dar esses aportes mensais, né? Então, eu particularmente prefiro ter o controle sobre o dinheiro. Mas muita gente pensa que a Previdência ela só funciona nesse contexto de você transformar ela em renda. E, na prática, transformar a Previdência em renda é o último ponto que você pode, inclusive, antes disso acontecer, decidir não fazer. Né? Tanto que todas as previdências que eu faço, tanto para mim quanto para os meus clientes, eu coloco lá a idade de aposentadoria 99 anos. Porque se a pessoa quiser mudar de ideia no meio do caminho, não tem problema nenhum, né? Exato, ela pode decidir, né? Ela pode decidir. O importante é isso, ela ter esse poder de decisão. Exato, e a seguradora ela não pode converter em renda de maneira obrigatória, né? Ela tem que contatar o cliente para que ele esteja de acordo com os termos. Sim, é verdade. Bom, depois disso, eu quero que você fale um pouco assim, na carteira dos seus clientes. Como que você distribui o percentual de previdência, se você usa em todas as carteiras, ou como que você faz o julgamento de como que você vai usar a previdência nas carteiras de investimento? Eu uso em todos os clientes, né? Eu ofereço, né? Eu apresento o produto para eles, coloco como apresento a importância do produto. E aí depende muito da estratégia. Por exemplo, se o cliente ele é CLT, então ali recomendo ele investir, né, 12% do que ele recebe tudo tributado no ano, exatamente para ele ter esse benefício que a Previdência ela tem essa questão de que você consegue deduzir até 12%. Então, tem esse limite. Então, eu sempre recomendo ficar nesse limite, não passar desse limite, porque daí você pode investir em outros tipos de investimentos também, diversificar, mas sempre manter nesse limite para você ter o máximo de restituição possível. E também tem outras estratégias, como a parte de sucessão patrimonial. Então, tem essa parte de inventário também. Então, por exemplo, se o casal não tem filho, mas é um casal, é interessante ter exatamente para a esposa, né, ou para o esposo, dependendo da conta de quem que está a previdência, liberar ali o dinheiro para conseguir pagar todos os custos que ela tiver ali durante, né, após a morte dessa pessoa. Legal. Eu acho que tudo isso que a gente falou, né, principalmente nessa última questão de como calcular o percentual ideal, ele vem muito dentro do contexto de planejamento financeiro, né, que é uma coisa muito importante do nosso trabalho, porque você com certeza vai concordar comigo que as pessoas, quando elas vêm pra gente, o que elas querem é aumentar a rentabilidade dos investimentos delas. Sim. Mas, na prática, talvez o mais importante do nosso trabalho é entender
o que a pessoa quer alcançar com aquele dinheiro. E o que ela precisa também, E o que ela precisa, porque na prática, quem tem esse conhecimento, em geral, é o assessor. O cliente, ele tá trabalhando, cuidando dos negócios dele, da família dele. E a gente tem uma visão que a gente precisa, muitas vezes, indicar os produtos corretos, independente só da rentabilidade. É óbvio que a rentabilidade é uma coisa importante, todo mundo quer. Sim. Né? Mas a gente tem que olhar para a vida do cliente e entender o que faz sentido. E eu entendo que previdência entra muito nisso. E um outro ativo que a gente identifica muito a necessidade quando a gente faz o planejamento financeiro, que é um outro ativo que muita gente tem dúvida ou tem preconceito, é o seguro, né? Porque, na prática, o seguro ele funciona como uma previdência, só que com alavancagem. Sim. Então, para um casal que está construindo a vida, por exemplo, se falta um dos dois, precisa de um volume... Principalmente se não tem o patrimônio ainda, Principalmente se não tem o patrimônio ainda, precisa do volume imediato para continuar pagando escola das crianças, condomínio de apartamento. Sim. Então, quando a pessoa tem o dinheiro, ela vai para o lado da previdência. Quando ela não tem ainda, o seguro é muito bem-vindo para suprir esse momento. São complementares, né? São complementares, exatamente. Então... dois produtos muito queimados ao longo do tempo, mas que têm uma utilidade muito importante que a gente só identifica fazendo o planejamento financeiro das pessoas. Exatamente. E aí até, voltando para a parte de percentual, eu foco nessa parte, né? Que quando é renda tributada, é 12%. Mas, por exemplo, se é um cliente que não tem uma renda tributada, um empresário que recebe dividendos... Aí eu foco em 10% do patrimônio, que é pensando ali o que ele vai gastar com as taxas de inventário e tudo mais. Legal. Até vamos falar um pouquinho mais dessa questão de PGBL, porque eu acho que é um conhecimento que muita gente não tem e, como eu falei, acredito que é um dos principais benefícios da Previdência, né? Basicamente, como que funciona o PGBL? Acho que vale a pena explicar para as pessoas, né? Então, imagine um investidor que ganha 100 mil reais por ano. Ele paga... Vamos falar de um investidor CLT, né? Sim. Uma pessoa que trabalha CLT. Então, ele ganha 100 mil reais no ano, ele paga... Tem as isenções e tal, mas vamos fazer a conta de papel de pão aqui. Ele vai pagar 27,5% sobre isso, que dá 27.500 reais exatamente no ano. Se ele é CLT, esse dinheiro já é debitado diretamente da folha de pagamento dele. Uhum. Só que, no caso do PGBL, se ele investir 12 mil reais, que é 12% dessa renda total, ele só vai dever imposto sobre 88, né? Então, você diminui esses 12 da base de cálculo. Então, dos 27,5 que ele pagou, ele só precisaria ter pago 24.200, que dá uma diferença de 3.300 reais. Aí, o que acontece com esse dinheiro? Então, aí a pessoa recebe esse dinheiro e o ideal é ela reinvestir. Isso. Exatamente porque ela reaproveita e aí já entra no próximo ano ali, né? Para compensar o imposto de renda. Então, entra muito nessa parte, né? Se nesse ano ela precisa investir 12 mil, no próximo ano ela vai precisar investir menos porque ela já pega esse 3 mil e complementa. Exato. Esses 12%. Isso. Então, só para as pessoas entenderem, né? Quando a gente recebe a restituição do imposto de renda, para quem investiu o PGBL, que teve o desconto na folha lá todos os meses, pagou mais do que devia. Então, na restituição, quando fizer no ano seguinte, a pessoa vai ter esses 3.300 para receber, considerando esse salário de 100 mil reais no ano. Uhum. Então, dentro disso... No ano seguinte, ela precisa investir 9 só, se ela continuar com o mesmo salário, porque ela já recebeu 3. Exatamente. Então, na prática, se você for pensar esse dinheiro acumulando juros ao longo de toda a carreira profissional daquela pessoa, já faz um belo pé de meia. Fora que, né, o que tende a acontecer, as pessoas estão trabalhando, elas vão crescer na carreira, vão passar a ganhar mais, e aí, idealmente, vão aumentar esse percentual. Sim. E esse dinheiro da Previdência, de fato, vai ser um belo patrimônio que ela montou, que ela vai poder usar lá na frente para manter o estilo de vida, né? Que eu acho que, no fim, é o que todo mundo quer. Todo mundo quer.
E é esse o ponto, né? É você reinvestir o valor, viu, gente? Não é para pegar esse dinheiro e gastar, não. Exato. Vale mencionar é que ainda dá tempo de aproveitar o benefício do PGBL para esse ano, né? Então, para quem ainda não conhecia esse benefício de ter o diferimento do imposto de renda, dá tempo de fazer esse ano ainda, desde que invista dentro do mês de dezembro. E lembrando que também essa parte do aporte não precisa ser ou pontual. O investidor ele pode escolher, né? Ele pode investir tudo de uma vez, com relação ao valor do ano inteiro, ou ele pode fazer aportes mensais também, que isso vai considerar desde que seja dentro desse ano fiscal de 2025. Assim, é óbvio que é dinheiro, né? Você pode fazer o que você quiser com ele, mas o ideal é que você continue fazendo isso para aproveitar. Né? Exatamente. E aí, tem uma dúvida que já surgiu algumas vezes quando eu expliquei o PGBL para as pessoas, que é o seguinte, tá, mas aí eu economizo dinheiro agora e pago quando eu for resgatar. Qual é a vantagem? Várias, ainda assim, né? Porque, vamos lá, sempre que a gente fala de previdência, a previdência ela é um investimento de longo prazo. Sim. Então, nunca, absolutamente nunca, faça um investimento de previdência com dinheiro que você vai precisar amanhã. Ou que você precisa para um objetivo de 1, 2 anos. Mas, no longo prazo, existe a tabela regressiva de imposto de renda. Então, ela começa em 35%, e ela vai caindo 5% ao ano, até que depois de 10 anos, a pessoa só vai pagar 10% sobre esse valor que ela investiu. Então, ela deixou de pagar 27,5% para pagar 10%. Fora que, e aí aqui vem a parte mais importante, esse dinheiro ficou rendendo a favor daquela pessoa durante todo esse tempo. É um diferimento fiscal. Né? Então, ela deixou de pagar, ela ficou aproveitando dos juros que aquele dinheiro foram acumulando para ela, e lá no final ela vai pagar um percentual menor. Quer dizer, é uma vantagem para todo mundo. Concorda? Exatamente porque tem essa questão dos juros compostos. Então, essa rentabilidade de longo prazo acaba trazendo um benefício muito grande quando a gente pensa, né, no quanto vai render esse dinheiro. E no curto prazo, é como você falou, tipo, ele já é um investimento ineficiente porque ele começa com 35%, é o maior imposto que tem ali de investimento hoje. Uhum. E aí, com o tempo, isso vai reduzindo. Então, exatamente o tempo ele vai a favor ali para beneficiar o investidor. Exato, isso. E uma coisa legal de falar, né? A gente falou um pouquinho, mas eu acho que vale aprofundar um pouco mais, é que hoje tem muito plano de previdência bom, né? Tem. Assim, hoje a gente consegue competir com fundos comuns de renda fixa. Então, hoje ainda existem produtos ruins, acho que vale mencionar isso, mas eu fiz um levantamento que aproximadamente 30% das previdências só bate o CDI. Então, é importante também escolher com cuidado, e o assessor consegue ajudar bastante o investidor nesse ponto. Sim, com certeza. O investimento você consegue, né, diversificar ali, inclusive colocar em mais de uma previdência para o cliente, então faz portabilidade, e com isso você tem bastante movimentação, mas é importante olhar a gestora que está cuidando desse dinheiro, né, para entender ali como que eles trabalham, qual a estratégia que eles usam, exatamente para colocar um produto que vai trazer um retorno, né, esperado ali para o cliente. Gui, uma coisa sobre previdência que entendo que faz muito sentido a gente falar é sobre as previdências fechadas de empresa. Muitas empresas elas dão um benefício para os colaboradores, que é ter um plano de previdência, que, nesse caso, o colaborador geralmente nem pode escolher. Mas essas previdências elas têm um benefício que, geralmente, assim, o colaborador coloca R$1.000 e a empresa coloca mais 1.000. Sim. Então, nenhum investimento no mercado financeiro vai dar 100% de rentabilidade na entrada. E já aconteceu de alguns clientes me consultarem sobre a viabilidade de participar desse tipo de plano. E eu falo exatamente isso. Nenhum investimento vai te dar 100% de rentabilidade na entrada. Então, aproveita. Você também costuma receber esse tipo de demanda dos seus clientes? Você teve algum caso assim? Como que você fala para eles sobre isso? Sim, também existe essa questão, né, de ter esse ganho já logo na entrada. E um outro ponto também é que, normalmente, as empresas, elas não
não permitem o investidor, o funcionário colocar ali 12% do que ela recebe tributado. Então, geralmente, acaba sendo um percentual menor. Então, eu faço todo um trabalho de complementar esse valor. Então, eu sempre recomendo, olha, usa essa previdência exatamente porque é uma grande vantagem, né? Porque você já ganha ali, normalmente, 100% em cima do valor. E aí, o restante, a gente complementa o percentual que estiver faltando para chegar nos 12%. Isso, legal, porque geralmente essas previdências são PGBL, né? Uma coisa Sim. importante de falar. E você colocou um ponto legal, porque até quando eu falo dos 12%, né, a pessoa fala, mas eu já tenho na empresa. Eu falo, tá, mas quanto que você contribui lá? Eu contribuo, geralmente é algo assim, 4, 6%. 4, 6, exato. Depende da empresa. Aí a pessoa fala assim, eu posso aumentar lá. Eu falo, não, aumenta até o teto que a empresa dobra. Porque a previdência privada, ela a fechada, né, esses fundos empresariais, elas têm a desvantagem de que as regras delas são um pouco mais rígidas em relação ao resgate desse dinheiro. Então, sim. Tem que ter um tempo, né, de trabalho. Isso. A parte da empresa, né? A parte que você coloca, não. Mas sim. Eu sempre falo que, assim, aproveita esse benefício no máximo do que a empresa te permite e o saldo você coloca aqui e não lá, porque daí aqui você tem mais liberdade. A gente falou agora bastante de PGBL, né? Mas acho que também vale a pena a gente citar um pouquinho o VGBL. Sim. Até porque teve uma mudança esse ano na legislação, né? Que impacta os investidores desse produto. Existe uma diferença simples, se você for pensar no PGBL e o VGBL, que é o PGBL tem esse benefício do diferimento fiscal que a gente comentou. O VGBL não tem, porém, os dois têm uma diferença no formato de tributação. Sim. O VGBL só tributa o lucro. O PGBL, como você teve toda aquela economia na entrada, ele vai tributar o todo. Então, o VGBL ele é muito bom para quem não tem renda tributável, né? Então, sim, o que a gente chama de renda tributável é basicamente o que está sujeito aos 27,5% de imposto de renda, né? Salário, aluguel, prolabore, aposentadoria, tudo isso é o que a gente chama de renda tributável. Mas, por exemplo, clientes que não têm renda tributável porque são empresários e recebem via dividendos, por exemplo, eles podem usar o VGBL. E aí eles não têm esse benefício do diferimento fiscal, até porque o dividendo ainda é isento de imposto de renda, coisa que ainda está para mudar. Mas junto com essa mudança da tributação do dividendo, veio também uma tributação para o VGBL, que é, a partir do ano que vem, todos os aportes em VGBL vão passar, acima de R$50 mil no mês, vão passar a ser tributados em 5% na entrada. Ou seja, é a nova taxa de carregamento. Chegou, né? Chegou. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu entendo que eles fizeram isso como uma forma de não usar a Previdência como uma alternativa para fugir do imposto, né? Então, não concordo, mas eu entendo porque foi feito. Mas mesmo assim, quando você investe um valor abaixo, né, de 50 mil... ela acaba sendo muito vantajosa, exatamente porque, apesar de não conseguir compensar ali no imposto de renda, você consegue chegar na alíquota mínima de 10% de imposto, e é sobre a rentabilidade. Sim. Então, tem a questão do come cotas, que a gente já comentou aqui, e, além disso, ainda você chega nos 10%, que é a menor alíquota de imposto. Exato. Então, assim, ainda vale a pena. E vamos considerar que, assim, para a grande maioria das pessoas, R$600 mil por ano de investimento em previdência é bastante dinheiro ainda. Exato. Né? Então, ainda vejo muita vantagem, mesmo com essa mudança. E é algo que a gente não tem muito controle, né? Agora, Gui, eu tenho uma história para contar sobre previdência, mas eu queria que você contasse uma primeiro. Você tem algum case que você lembra, assim, de alguma história de previdência que você viveu ou que algum cliente viveu e que você entende que vale a pena contar? Não tem uma história específica assim de um cliente, mas o que acontece, o que já aconteceu algumas vezes comigo, é que as pessoas vêm falar para mim, eu tenho investimento em PGBL ou eu tenho investimento em VGBL, e tratam isso como um tipo de investimento. E, na verdade, a previdência, ela não é um ativo, ela é uma estratégia.
Então, não é que a pessoa está investindo em PGBL. Ali dentro ela tem um fundo de renda fixa, ou multimercado, então existe uma estratégia que ela está investindo. E o PGBL é o benefício. Então, o que eu vejo muito é como isso foi vendido errado, né, para as pessoas, exatamente porque quem sugeriu ali para colocar no investimento não explicou para ela como que funciona. Então, ela acabou achando que era um investimento dela, era o PGBL, e na verdade não é. É uma previdência privada. Exato. Na verdade, eu tenho uma história minha de previdência pessoal que nem era o que eu ia contar, mas você falando isso me lembrou. Que é o seguinte, a primeira vez que eu tentei contratar uma previdência privada para mim... Na verdade, eu não entrei no banco com a intenção de contratar uma previdência privada. Eu entrei no banco com a intenção de fazer o meu primeiro investimento, né? Jovem, recém... Estava trabalhando, comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. E a gerente me ofereceu a previdência privada. E aí, vem essa sopa de letrinha, né? PGBL, VGBL. Dá um nó na cabeça, né? É progressivo, é regressivo. E, bem da verdade, é que as pessoas não explicam direito, né? O que significa isso. E, para quem não entende, é uma grande confusão. Então, eu acabei saindo sem investimento nenhum do banco naquele momento. E hoje eu até acho que talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu, porque provavelmente eu ia escolher errado. Eu não tinha um assessor e... Eu até acredito que naquela época a própria gente ela não agiu de má fé nem nada. É que talvez eles mesmos não tinham uma informação tão completa sobre o produto, né? Então... Eu entendo que as coisas aconteceram como deveriam ser, mas muita gente acabou investindo nesses produtos sem entender muito bem o que eles estavam fazendo, né? Tipo, beleza, vamos. É isso aí, então vamos. Mas a história que eu queria contar, né, sobre previdência é uma história bem menos feliz do que essa, que é o seguinte, logo que eu entrei no escritório, eu lembro de um caso, não foi com um cliente meu, foi um cliente de um outro assessor. E ele foi diagnosticado com uma doença grave terminal. E ele tinha pouquíssimo tempo de vida, assim. E com esse diagnóstico, o assessor tomou a decisão junto com o cliente, indicou essa decisão para o cliente, de colocar todo o patrimônio dele numa previdência privada VGBL, que na época acho que era alguma coisa em torno de 2 milhões de reais. Uhum. E aí, dentro desse período que ele teve de vida, ele resolveu toda a sucessão dele, porque daí ele pegou esse VGBL e colocou a esposa como beneficiária, única beneficiária, e aí, a partir do falecimento dele, 30 dias depois, a esposa já estava com todo o dinheiro no nome dela, sem inventário, sem advogado, sem custo, sem maiores problemas. Aí, hoje já tem alguns estados que cobram ITCMD sobre a Previdência, mas ainda assim, né... É uma transição facilitada que só o fato de você não ter que entrar para o inventário, pagar advogado, ainda assim entendo que vale a pena. É uma alternativa que a gente já não poderia mais fazer, considerando esse limite anual. Quer dizer, até poderia, mas teria que pagar 5% do dinheiro na entrada. Sim. Mas entendo que, assim, foi um caso que ficou na minha memória, porque eu pensei assim, poxa, é esse tipo de ação que faz com que alguém que conheça o produto possa realmente ajudar o cliente numa hora dessa, né? É por isso que tem essa parte, né? A estratégia ela é muito pessoal e ela é extremamente importante, né? Para você fazer um investimento eficiente ali para o cliente. Exato. E o cliente sozinho não saberia dessa possibilidade, dessa alternativa. Talvez até soubesse, mas a grande maioria das pessoas não saberia, não teria discernimento para... Talvez até discernimento para tomar aquela decisão naquele momento. Que talvez seja o mais importante, né? Porque na hora do desespero, às vezes a gente realmente precisa de alguém com a cabeça no lugar, com um raciocínio mais claro para poder orientar, a tomar essa decisão de maneira mais correta. É isso aí. Então, eu entendo que depois de tudo isso a gente pode dizer que talvez a gente tenha quebrado algumas objeções sobre previdência nesse episódio, né? Sim. Espero que sim também. Mas quer relembrar um pouco dos principais pontos que a gente trouxe aqui? A gente falou dos malefícios não, né? Mas das objeções que as pessoas têm com previdência. A gente falou das taxas de administração, dos produtos antigos que tinham taxa de carregamento.
A gente falou da baixa rentabilidade, que talvez fosse até um resultado dos itens anteriores, né? Das taxas. Das estratégias que tinha, né? Isso. Antigamente, que mudou muito, né? Para hoje. Então, hoje a gente tem estratégias bem elaboradas aí para a Previdência. Produtos ruins que eram vendidos, né? Pouca diversidade de produto. Acho que talvez essa era um dos principais pontos, porque só tinham os grandes players que tinham produtos de previdência. A gente falou sobre os benefícios, que daí vem a parte boa da previdência, né? Lembrando que sempre é um produto de longo prazo, que é um produto que só paga imposto lá no final, então não tem como ir cota, você pode mudar de plano fazendo portabilidade sem precisar pagar o imposto no meio do caminho. E que sem também... perder o tempo também, né? De carência. Isso, sem perder o tempo de contribuição, que também é um ponto importante. E que a previdência pode ser usada para outras coisas além da aposentadoria, né? Como, por exemplo, pensando em sucessão, pensando, de repente, na educação de um filho ou em algum outro objetivo, desde que seja um objetivo de longo prazo. Exato. E aí, por último, a gente falou, né, de percentuais e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta direta para você, Gui. Você tem previdência na sua conta pessoal? Eu tenho. Tenho, mas o meu percentual é baixo. Exatamente, porque, né, hoje eu não tenho filho, então não tenho para quem passar o meu patrimônio. Então, ainda não vi uma necessidade de aumentar esse percentual no meu patrimônio. Tá, legal. Eu acho que é isso. Analisar a estratégia, analisar o momento de vida, analisar até o quanto de liquidez você precisa do seu dinheiro, né? Exato, Porque se não é um dinheiro de longo prazo, não faz sentido. Exatamente. Então, acho que a gente trouxe pontos muito legais aqui. Provavelmente quem assistiu até agora aprendeu alguma coisa que não sabia sobre previdência, sobre investimento. Então, quero de novo agradecer a sua participação e te convidar para vir aqui muitas outras vezes comigo. Eu que agradeço pelo convite, Melanie. Adorei estar aqui, essa conversa. Espero ter ajudado, né, a esclarecer aí as dúvidas do pessoal. E, com certeza, você sabe que eu estou junto aqui, sempre que precisar ou que quiser me convidar, eu venho. Combinado. Muito obrigada, Gui. Obrigado.